Fala galera da Alternativa Sistemas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Andrade e estou de volta com o quadro 5 Dicas. E nessa semana eu trouxe para vocês 5 dicas de como você pode oferecer uma boa experiência para o seu consumidor através da sua marca, através dos seus serviços. Além dessas 5 dicas, eu trouxe para vocês 3 exemplos para você se inspirar e, quem sabe, ativar a sua criatividade para oferecer algo parecido ou ir além e oferecer uma outra experiência diferenciada para o seu consumidor. Mas antes de ir para o vídeo e para as 5 dicas de hoje, eu gostaria de convidar você para conferir os outros quadros de vídeos aqui do canal da Alternativa Sistemas no YouTube. Então, lembrando que nós oferecemos 3 vídeos por semana e às segundas-feiras você tem um encontro com a Larissa Lotufo no quadro Inspiração de Segunda, na qual, a partir de uma frase inspiradora, de uma frase motivacional, você começa a sua semana falando sobre estratégia para a sua operação, para a sua loja, para o seu e-commerce. Enquanto que às quartas-feiras você tem um encontro marcado aqui comigo no quadro 5 Dicas, na qual eu sempre trago 5 dicas práticas para você refletir ou já sair executando ou planejando na sua gestão, na sua loja, na sua operação. E na sexta-feira você tem o quadro Sextou com César Borges, na qual você tem a definição e a atualização dos principais temas do mercado para você ficar bem informado. E eu vou lhe fazer um convite. Se você quiser saber quando os vídeos novos estrearem aqui no canal, é só clicar no botão se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Assim você vai saber quando um vídeo novo estrear aqui no canal. Fechado? Segundo os dados do Big Data Corp, uma empresa do grupo PayPal, somente em 2019 houve um aumento de 37% na abertura de novas lojas online. Esse número representa quase 1 milhão de novas lojas sendo abertas no território nacional. Bastante, né? E, segundo a ABECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, somente no período de março a maio de 2020 já houve um aumento de 50% na abertura de novas lojas online. Por conta desses dados, você pode inferir que a concorrência no ambiente virtual é muito grande, e ela é. Então, o que você, como empreendedor ou empreendedora, pode fazer para se destacar e diferenciar e garantir que o consumidor escolha a sua loja frente ao seu concorrente? A resposta para isso hoje está na experiência. A experiência no consumo, a experiência com a sua loja, a experiência em todos os pontos de contato que o seu consumidor vai ter com a sua loja, com a sua marca, faz e fará toda a diferença para que este consumidor escolha e prefira a sua marca frente a qualquer outro concorrente. E no vídeo de hoje é sobre isso mesmo que nós vamos falar, sobre como a gente pode estabelecer uma experiência positiva junto aos nossos consumidores, os consumidores da sua loja virtual. Então, fique comigo até o final do vídeo para saber quais são as principais dicas e os 3 exemplos que eu vou trazer aqui para você ainda neste vídeo. E vamos à nossa primeira dica de hoje. Nessa primeira dica, antes de você sair fazendo alguma ação, sair contratando algum serviço, calma. Vamos primeiro pensar em quem é a sua marca. Qual é o trabalho de branding que você vai fazer e, principalmente, o que você quer passar, qual é o seu propósito com a sua marca. Essa etapa é extremamente importante para você entender primeiro quem você é, para depois se relacionar com o seu público-alvo. A experiência positiva vai acontecer no momento em que você saber como se comportar frente ao público-alvo que você quer atingir. Então, a empresa tendo um posicionamento e sabendo exatamente quem ela é, fica muito mais fácil dela encontrar o seu público-alvo e assim estabelecer uma comunicação mais efetiva. Então, antes de sair fazendo alguma coisa, primeiro, quem é a sua empresa? Pense nela como uma pessoa, o que ela gosta, o que ela faz, como ela se comunica, qual a forma pela qual ela interage com as pessoas. A partir desse ponto, nós vamos para a segunda dica de hoje. Então, agora que você sabe quem é a sua empresa e o que ela faz, nós vamos agora entender quem são as pessoas com que ela vai interagir. Ou seja, quem são as pessoas com quem essa marca pode gerar uma empatia, ela pode se relacionar e assim criar uma experiência positiva. Então, neste momento, você precisa identificar quem são as pessoas com quem você se relaciona, o que elas desejam, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas fazem, enfim, ter um perfil muito bem detalhado de o que essas pessoas querem e o que elas são, para que você possa estabelecer essa comunicação de uma forma mais inteligente e personalizada. Toda a sua experiência gira em torno de quem você é e com quem você fala, assim dando match. E vamos à nossa terceira dica de hoje. Então, agora que você sabe quem você é e com quem você vai se relacionar, como você se porta, como você se apresenta para o seu consumidor. No ambiente virtual, essa característica vai ser visível através do layout da sua loja online.
Ou seja, quando uma pessoa entrar no seu e-commerce, ela precisa identificar que a sua loja, por exemplo, vende produtos musicais e não vende, por exemplo, vegetais orgânicos congelados. Neste momento você precisa ser assertivo também no seu layout e na escolha dos elementos que vai compor esse layout. Então, depois que você pensou no layout da loja, a experiência da jornada de compra do seu consumidor tem que ser excelente. Os produtos ofertados na sua página inicial vão ser os chamarizes para que ele tenha um novo impulso de compra ou que ele identifique alguma coisa que ele pensou em comprar uma vez, que está em promoção e ele consiga adquirir naquele momento no seu site. Além disso, pense em toda a experiência que ele vai passar, do momento em que ele estiver pesquisando um produto até o fechamento do pedido. Não inclua, por exemplo, campos adicionais que você não vai utilizar no cadastro. Não se esqueça de lembrar que você também é consumidor e às vezes esse preenchimento de cadastro pode ser chato e demorado. Então ofereça uma experiência positiva em todos os momentos que o seu consumidor estiver realizando alguma ação dentro do seu ambiente virtual, dentro do seu e-commerce. Com isso, você estabelece que essa experiência frente à sua loja seja positiva. Porque lembre, enquanto que na loja física você tem um atendente para oferecer uma boa experiência, para ofertar bem um produto, se comunicar bem e se apresentar de forma adequada, no e-commerce todas essas atividades personalizadas ficam por conta da sua experiência de compra no seu ambiente virtual, através do seu layout e da jornada de compra e dos processos e recursos que esse consumidor vai utilizar no seu site. E não se esqueça de oferecer uma experiência positiva e personalizada e pensada para os dispositivos móveis, como smartphones e tablets, já que a forma como as pessoas interagem com esse dispositivo é diferente de quando elas interagem no ambiente desktop. E vamos para a quarta dica de hoje. E nesta quarta dica nós vamos falar sobre atendimento e pós-vendas. Aproveite todos os pontos de contato que você tiver com seu cliente para criar uma experiência positiva, especialmente no momento em que ele mais precisa de você. Por isso, a sua equipe precisa estar muito bem treinada, precisa ter um processo bem estabelecido e precisa ter liberdade e autonomia para resolver essas situações. Procure pensar neste momento de contato de forma especial, para que você reverta essa situação, que pode ser muito negativa para o consumidor, numa experiência positiva com a sua marca. E assim, quem sabe, esse consumidor vai fazer um depoimento super positivo, recomendando a sua marca e depois ele possa vir a ser um defensor da sua marca por conta dessa experiência. Lembre-se que quando o seu consumidor mais precisar de você é quando você precisa estar do lado dele e oferecer as melhores soluções de forma a evitar, por exemplo, que ele procure reclamar em sites como no Reclame Aqui. E finalmente chegamos à nossa quinta e última dica de hoje. E nessa última dica eu vou listar para vocês 3 exemplos de como uma empresa pode criar uma experiência positiva com os seus consumidores. E o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês hoje fica por conta de uma empresa de pão de queijo premium. Essa empresa era essencialmente uma loja física e que precisou acelerar o processo de transformação digital através do e-commerce. Para criar uma experiência positiva através da loja virtual, além de oferecer o produto pão de queijo, que já é bem conceituado, ela começou a entregar brindes de brinquedos lúdicos para que os pais pudessem brincar com seus filhos naquele momento que eles estiverem degustando aquele pão de queijo, criando uma memória afetiva positiva no momento em que eles estão comendo um pão de queijo. Olha que ideia legal. E o segundo exemplo fica por conta de uma experiência super negativa que depois se tornou positiva. Uma consumidora teve uma experiência de compra horrível com uma loja online porque houve uma cobrança indevida no seu cartão de crédito. E depois de diversas tentativas frustradas de resolver direto com a loja online, ou seja, a loja online perdeu a oportunidade de gerar uma experiência positiva com ela, essa pessoa foi até a emissora do cartão de crédito, que era o Nubank. Além de estornar de forma imediata as parcelas indevidas da loja online, o Nubank, através da sua atendente, identificou que essa cliente estava sem o seu almoço, ou seja, ela passou tanto tempo tentando resolver a problemática com a loja online que esqueceu de almoçar. E aí, essa foi uma situação identificada pela atendente do Nubank que pagou o seu almoço. Isso só foi possível porque o Nubank tem um processo muito bem definido, dá aos seus colaboradores uma certa autonomia para que esse tipo de ação aconteça. A experiência foi super positiva para o Nubank frente a outra empresa que talvez poderia resolver a situação e não deixar que a cliente tivesse que recorrer ao cartão de crédito. E o terceiro e último exemplo de hoje de experiência positiva que foi criada por uma empresa para se relacionar bem com seus consumidores fica por conta da Lu do Magalu. A Lu começou fazendo vídeos no site para explorar os produtos e hoje ela faz toda a parte de relacionamento com o cliente.
Ela inclusive tem seu perfil próprio nas redes sociais, na qual ela tira dúvidas, esclarece procedimentos e ainda faz oferta de produtos personalizados para aquele pessoal que está interagindo com ela nesses canais. Então a Lu, obviamente, é um projeto mais elaborado e que hoje é um grande sucesso e se tornou um ícone para a marca do Magazine Luiza. Como vocês puderam notar, a partir desses 3 exemplos, são 3 exemplos distintos que as empresas utilizaram daquele ponto de contato com o consumidor para reverter uma situação que poderia talvez até ser negativa para uma experiência positiva. E isso é legal e vocês não precisam ficar limitados a esses 3 exemplos. Vocês podem inclusive pensar em situações mais simples, como o fato de personalizar a sua caixa para entregar o seu produto, colocar, por exemplo, um cartão agradecendo a compra, oferecendo um chocolate como brinde por um determinado período, enfim, criando experiências positivas para garantir que a sua marca seja lembrada. E este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessas 4 dicas e desses 3 exemplos para você se inspirar para criar uma experiência positiva junto aos seus consumidores. E não se esqueça de que todo ponto de contato, como a gente já falou muito nesse vídeo, é uma oportunidade para você criar um momento na qual você vai interagir positivamente com o seu consumidor e com o seu cliente. Inclusive e especialmente no momento em que ele mais precisa de você, seja no suporte, no atendimento ou no pós-vendas. Atenda o seu cliente de forma a satisfazê-lo, a satisfazer as suas necessidades e garantir que ele saia com um uau da sua experiência. E não se esqueça que sexta-feira tem Sextou com o César, na qual ele vai continuar trabalhando com essa temática de experiência de consumo. E se você quiser saber mais sobre a experiência de consumo, suas vantagens e as estratégias, eu vou deixar aqui em cima um link para você conferir a inspiração de segunda dessa semana que falou justamente sobre isso. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir esses vídeos que estão aqui nos cards do lado para você conhecer os outros conteúdos que a gente produziu para o nosso canal aqui no YouTube. Até a próxima semana, tchau!